Glória a Deus. Olhe para 3 pessoas atrás de você aí e diga boa noite, meu irmão, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 41. No versículo 56, Gênesis 41, 56. Aleluia. Diz assim: de modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Diga assim comigo: Deus move pessoas para um propósito. Deus coloca pessoas com um propósito. Deus tira a pessoa pela perda do propósito. E nessa noite eu quero falar um pouco a respeito de José e de Jesus. O Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. Muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento estava prefigurando Cristo. Quando a gente olha para Jesus, tem pessoas que acham que Jesus nasceu em Mateus capítulo 1. Jesus nasceu, já ouvi pessoas dizer assim: Jesus nasceu no Novo Testamento. Jesus não nasceu no Novo Testamento. Ele é Deus antes de tudo acontecer e continuará sendo Deus depois de tudo deixar de acontecer. Ele diz assim: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras o quê? Não passarão. Então põe a mão no teu coração e diga: Jesus, que a tua palavra, que a sua palavra esteja no meu coração todos os dias da minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós guardamos a tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos, diz o salmista. Senhor, a tua palavra guardada no nosso coração nos dá segurança, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá disposição para continuar, Senhor, crendo, para continuar fazendo, para continuar, Senhor, Pai, se movendo dentro do propósito eterno. Então nessa noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar para falar aos nossos corações, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em cada vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Ontem eu orava pela manhã e Deus me deu uma palavra a respeito de José. Eu estava orando e Deus me deu esse texto de José, quando a Bíblia diz que José abriu os celeiros. Diga assim comigo: José abriu os celeiros. Num tempo de escassez e fome no Egito, José era um homem que Deus levantou para ter a chave dos celeiros. E como o Antigo Testamento ele prefigura o Novo Testamento, quando a gente quer entender algumas coisas no Novo Testamento, a gente olha para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é sombra do Novo. E Cristo ele se manifestou no Antigo Testamento através da vida de algumas pessoas. Nós chamamos isso de teofania. Cristo se manifesta em figura no Antigo Testamento. E José era um tipo de Cristo. Quando a gente olha para José e a gente faz um paralelo da vida de José com a vida de Jesus, a gente encontra muitas semelhanças, muitas coisas iguais, muitas coisas que José fez prefigurou Cristo. E
Uma das coisas que a gente pode ver é que José, ele era odiado por seus irmãos. José, ele foi gerado por Deus, foi colocado na terra por um propósito, e quando ele contou o propósito, as pessoas não acreditavam em José, a começar dos seus irmãos que o traíram. Assim não era diferente com Jesus. Quando Jesus conta que o templo vai ser destruído, vai ser reedificado, as pessoas perseguem Jesus, da mesma forma que perseguiram José. Quando a gente vê José sendo estabelecido num governo de Faraó, para que se cumprisse um propósito, a gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus também foi enviado ao mundo com um propósito. Quando José diz para os irmãos assim: olha, foi Deus que me enviou para preservar vocês com vida. Quando os irmãos de José chegam achando que José vai matá-los ou vai se vingar, José fala assim: calma, porque foi o Pai, foi o próprio Deus que me enviou para conservar a vida de vocês. Assim também é Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Jesus, para que nós não morramos, mas para que nós possamos desfrutar de uma vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo, porque o Pai me enviou para poupar a vida de vocês. Vocês não vão morrer, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia. Aí quando a gente olha também para José dentro da cova, José estava lá cercado de dois homens, um padeiro e um copeiro. José traz a revelação do sonho, José ministra ao coração do padeiro e do copeiro, e José diz assim: olha, um vai morrer e o outro vai ser recolocado na posição. A palavra de Deus diz o quê? Que quando os dois, o padeiro e o copeiro, saíram de dentro da prisão, o padeiro morreu e o copeiro foi restabelecido no cargo. Assim também Jesus na cruz do Calvário, um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Um morreu e o outro foi salvo. Então quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que é Cristo manifesto através da vida de José. E quando a gente olha para essa palavra que eu li agora, que José, ele tinha a chave que abria os celeiros num tempo de escassez e fome, a Bíblia diz que Jesus tem a chave em suas mãos. Que Jesus, ele tem o poder de abrir os céus e liberar sobre nós tudo aquilo que Deus prometeu. Ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por meio de quem? Do Filho. Ele fala: eu sou o quê? O caminho. Ninguém vai ao Pai se não vier por mim. Os celeiros não se abrirão se não vierem até quem está com a chave do celeiro. Assim também era com José. Ninguém tinha acesso à comida se não fosse por José. Então eu quero declarar e liberar essa palavra nessa noite, que os celeiros se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, se você chegar até Jesus. Diga para a pessoa que do seu lado, fala assim: eu não posso te ajudar em muita coisa, mas Jesus pode. José, ele abriu os celeiros pela autoridade que foi delegado a ele, assim como Jesus estabeleceu muitas coisas pela autoridade do Pai delegada a ele. Só por meio de José que se podia aproximar-se do rei. Ninguém podia chegar ao rei se não fosse por meio de José. Assim também acontece com Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por quem? Por mim. Então nós não podemos colocar as nossas expectativas em coisas, nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas, nós não podemos colocar as nossas expectativas em rituais. As nossas expectativas, elas têm que estar depositadas em Deus, em Cristo Jesus, porque todo o poder está na mão dele.
Nós vivemos uma geração frustrada com a igreja, porque as pessoas elas estão colocando a expectativa dela em lugares errados. Nós estamos frustrados com política, porque nós estamos colocando a nossa expectativa na mão de homens maus. Estamos vivendo um tempo de transição na área política da nossa nação, e muitas pessoas dizem: política não se mistura com religião. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Quando você ouvir isso, fale para a pessoa: vai ler a Bíblia, porque a Bíblia ela está permeada de política e religião. A Bíblia ela está permeada de política e de governo. Então não tem como nós falarmos assim: eu não vou me envolver com a política. Nós somos responsáveis para exercer a autoridade que Cristo delegou para a igreja. E de que forma vamos fazer isso? Através do nosso voto, através do exercício da cidadania. O problema é que nós colocamos expectativa em homens, e tiramos as nossas expectativas de Deus. A expectativa do mundo agora é no Bolsonaro, ou na Marina, ou no Amoedo, ou só nesses, fica, os outros dão uma descartada. Enfim, porque nós denominamos essas pessoas como agora eles são o salvador do mundo. O problema é que eles são falíveis tanto quanto eu e você. Então, somente José, que era um governador, José exercia uma posição de governo no reinado de Faraó. José foi colocado por homens lá? Foi colocado pelo próprio Deus. Por quê? Para exercer governo, domínio e para liberar aquilo que o pai estava direcionando ele a liberar. Então nós precisamos entender que todas as nossas expectativas têm que estar em Jesus, porque homens são falíveis, sejam ele pastor, seja ele político, seja pai, seja mãe, seja filho, seja amigo, seja namorado, seja marido, o que for, todos os homens são falíveis, mas Cristo, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele nos ensina a fazer uma oração dizendo assim: se vocês precisam de algo, vai orar. Quem precisa de algo nessa noite? Deixa eu dizer para você: vai orar, Anderson. Você precisa de algo, Aline? Vai orar. Aí a gente fica magoado, falar: o pastor está mandando eu orar, como se eu não orasse. Mas Jesus falou assim: quando você for orar, vai lá no teu quarto, entra em secreto. Em secreto faça uma oração, e o teu pai vai te ouvir no secreto, mas vai te recompensar publicamente. Vai no secreto e apresenta a Deus todas as suas expectativas. E ele fala assim: então você vai orar assim: Pai nosso que está onde? No céu. Aí ele diz assim: olha, estabeleça a tua vontade. Jesus está ensinando a orar. Ele fala: estabeleça a tua vontade na terra como ela é feita onde? No céu. Ou seja, a minha expectativa e a sua expectativa tem que estar no céu. E quando a nossa expectativa está no céu, nós trazemos o céu para a terra. Sabe por que Jesus não se espantava quando um morto ressuscitava? Porque no céu não existe morto. Se eu estou estabelecendo os valores e os princípios do céu na terra, não pode ter morto. E ainda que esteja morto, o que ele diz? Verá. A gente se maravilha: orei, nossa, sarou a dor de ouvido, mas isso é normal. No céu não há dor, não há choro, não há pranto. Como nós ouvimos aqui a profeta Esa dizendo agora há pouco aqui a respeito do tédio, tem pessoas que estão vivendo entediadas, desanimadas, melancólicas, porque a sua expectativa não está naquele que tem a chave do celeiro. A sua expectativa muitas vezes está em pessoas, e só José tinha a chave do celeiro para liberar comida para o povo. Só Jesus tem a chave do céu para liberar o que você precisa. Nós ouvimos aqui no dízimo e oferta, e nós não atentamos para aquilo que Deus está falando. O que ele diz lá? Trazei, pois, todo o dízimo à casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento na minha casa. Depois pode me provar. Se eu estou falando que eu vou te dar, eu vou te dar.
Sabe o que eu vou fazer para você? Eu vou abrir as janelas do céu, as comportas do céu se abrirão, mas que você coloque a expectativa em Jesus. Ele fala assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Falei isso aqui até semana passada. O rei ordenou que obedecesse José. Faraó, ele falou assim: ó, quem quiser alguma coisa, não adianta vir pedir para mim, se não for por meio de José. O que Jesus diz em João capítulo 15? Não fostes vós, versículo 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis o quê? Frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo que você pedir ao Pai, em nome de quem? Não adianta você chegar na sua casa hoje e fazer uma oração: Senhor, em nome do pastor Alexandre, eu quero agora fazer uma oração, porque o Senhor tem abençoado a vida dele de uma forma, então se ele tem crédito contigo, eu vou no embalo dele. Não adianta. Tudo que pedires ao Pai, Jesus disse em meu. Por quê? Porque Jesus é aquele que tem a chave dos celeiros. Jesus falou assim: o que você pedir ao Pai em meu nome, vos será dado. Porque quando você pede ao Pai em nome de Jesus, Jesus fala assim: você quer? Quero. Vem cá, vem aqui, Anderson. Vem aqui um pouquinho, Anderson. Jesus fala assim: você está pedindo ao Pai, está aqui a chave, vai lá, pode ir no celeiro, pega lá o que você precisa. Vou devolver só. É isso que Jesus faz. Quando você pede ao Pai em nome do Filho, o Filho fala assim: ah, é isso que você quer, está aqui a chave, vai lá na despensa, pegue tudo que você precisa e me devolva a chave. Por quê? A chave está nas minhas mãos. Então o rei fala a respeito de José: ninguém vai ter acesso ao celeiro se não for por meio de José. Ninguém tem acesso às coisas do céu se não for por meio de Cristo. Se não for por meio de Jesus, nós vamos ficar batendo cabeça. Por quê? Porque nós achamos que homens podem solucionar os nossos problemas. Eu posso até te ajudar em alguma coisa, mas quem pode liberar todo o recurso sobre a sua vida é Jesus. Você está precisando de um milagre na área financeira? Vá a Jesus. Você precisa de um milagre na saúde? Vá a Jesus. João capítulo 5, versículo 23 diz assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A obediência, diga assim comigo: a obediência é a chave para desfrutarmos de tudo. Diga mais forte: tudo. Mais forte: tudo que nos foi liberado. Então nós precisamos entender que a obediência traz liberação de tudo aquilo que nós precisamos. O rei disse assim: ó, ninguém vai ter acesso aos celeiros se não for por meio de José. E não adianta: ah, não vou com a cara de José. O problema é seu. Você vai ter que passar por José, meu irmão. Ah, mas eu não gosto de José. Problema seu, vai ter que passar a gostar. Ah, mas eu não vou, eu vou procurar um outro caminho. Diz um pastor conhecido nosso, pastor José Rodrigues, da MCM. Ele fala uma coisa que é muito forte. Ele fala: se eu chegar no céu e tiver muitas pessoas lá que vieram por outros caminhos, eu vou ter uma conversa séria com o Pai. Ah, mas aquele índio que nunca ouviu a palavra foi salvo. Não, mas peraí. Se a Bíblia diz que só por meio de Jesus há salvação, então é porque então existiam outros caminhos de salvação, e não há. Fala para o irmão que está ao teu lado: já entregou sua vida para Jesus, irmão? Se não, faça isso nessa noite. Estar na igreja não te leva ao céu. Uma vez eu fui ministrar com uma mulher que ela já estava há 1 ano e meio na igreja. E eu disse para ela assim: olha, você não vai se batizar? Ela falou: ah, não, eu não vou me batizar, porque ainda não sei se eu quero esse Jesus, estou pensando. 1 ano e meio frequentando igreja. Frequentar igreja não leva ninguém para o céu.
frequentar igreja achando que vai para o céu é a mesma coisa você achar que vai ao celeiro sem falar com José. O celeiro não tem porta, não tem janela, não tem como entrar pela janela, é só uma porta, e a chave da porta está na mão de José. O céu não tem outra entrada, só tem uma entrada, e Jesus fala o quê? Eu sou o caminho para o céu, ninguém vai ao Pai senão por mim. José era a pessoa certa para abrir os celeiros, não tinha outra pessoa, não existe outro método de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para liberar, se não for por meio de uma obediência a Jesus, se não for por meio de uma obediência à sua palavra, se não for por meio de um coração quebrantado, se não for por meio de um coração rendido a Ele, não tem outro meio. Não ache que porque você é bonzinho Deus vai ter misericórdia. Deus não tem misericórdia de gente boa, Deus tem misericórdia dos filhos. Eu vou ser bonzinho, mas eu não vou entregar a vida para Jesus não. Eu vou ser bonzinho. Só Jesus tem a chave do céu. José, ele planejou toda a estrutura dos celeiros. Deus deu uma visão a José. Se você não conhece essa história, diz a Bíblia que José teve uma revelação. Faraó teve um sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e chama José para interpretar o sonho. Ou melhor, ele chama os magos, e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí o copeiro que estava lá, que eu falei aquela hora, que estava na prisão, que José falou, tem um cara na prisão que sabe interpretar sonhos. E Faraó traz José e fala para José, olha, eu tive um sonho assim, e eu tive um sonho assim. O que significa isso? Então José fala assim, virão 7 anos de vacas gordas, e depois 7 anos de vacas magras. No tempo da vaca gorda, guarde dinheiro, porque o tempo da escassez vai chegar, e então na escassez você vai viver com o que você guardou. E aí Faraó diz assim, que revelação, tremendo, quase deu um gol, aleluia. E Faraó fala assim, se você teve a revelação, você vai ser colocado para executar tudo isso. Se você tem ideia, saiba que toda ideia que você tem que ser parte dessa ideia. Já viu aquelas pessoas que, pastor, tive uma ideia, irmão, tive uma ideia, patrão, tive uma ideia, olha, eu tive uma ideia de fazer isso, e aí, vamos fazer? Não, para mim não dá, mas é para você fazer. Tá que nem aquela pessoa que faz a promessa para o outro cumprir, né? Olha, Deus, agora eu vou fazer um voto de dar o primeiro salário do Edinho. Se o Senhor me abençoar, o Edinho vai dar o primeiro salário dele. Tá cheio de gente assim. Então Faraó chega para José e fala o quê? Você teve a ideia? Você teve a revelação? Legal. Você que teve a direção? Beleza. Então você vai executar isso que você falou. José fala, beleza, mano. Ou seja, eu estou sendo preparado por Deus para isso. Então José planeja, abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1. José planeja toda essa estrutura de construção de celeiros, de como seria a distribuição. José precisou de 7 anos para estruturar tudo isso. Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, Hebreus 1, versículo 1 ao versículo 3. Havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou por meio de quem? Por meio de quem? Do Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade
nas alturas. Sabe o que Deus está falando? Jesus estava comigo desde o começo. Ele sabe de tudo que eu fiz porque Ele estava comigo. Então Ele tem autoridade sobre tudo que foi construído porque Ele estava comigo na construção de tudo. Toda a autoridade está sobre Ele. Ele sabe o que fazer, da forma que fazer, do jeito que fazer. Então, se você precisa de algo, vai a quem construiu comigo. Se você precisa de algo, fale com quem tem autoridade para liberar sobre a sua vida. O que Deus está dizendo é: se você precisa de algo, vá até Jesus, porque Ele é aquele que libera sobre a sua vida o que precisa ser liberado. O problema é que nós pedimos às pessoas coisas que elas não podem fazer por nós. Eu tenho as minhas limitações, eu posso fazer algumas coisas pelo Carlos, mas eu sou como homem limitado, tem coisas que eu não vou conseguir fazer por ele. Esses dias minha filha estava enferma, ela pegou uma dor de garganta que deu uma alergia no corpo todo. E aí deu uma feridinha aqui, né? Alguns viram, ela ficou com uma casquinha, ficou até feio. Ela ficou 7 dias, 8 dias sem querer olhar para o espelho. E ela ama. Ela vai para o espelho toda hora. Ela fica assim no espelho. E passa batom no espelho. Para vir para o culto, eu tenho um espelho lá que é... Mas durante esses dias que ela estava enferma, com a boquinha machucada por causa da ferida da febre, ela ia escovar o dente no banheiro assim, ó. Na sala tem espelho. Ela passava assim pelo espelho. E aí o problema é que na sala tem espelho dos dois lados. Então ela passava assim, ó. Ela entrava no meu quarto assim, ó. Porque tem espelho na casa inteira. Não sei qual é o mistério desse espelho na casa inteira, né? Só no quarto dela que não tem. Mas teve um momento que eu olhei para ela, quase que eu fiz aquela oração inútil que pai faz: Deus, passa a dor dela para mim. Essa é uma oração inútil, Deus nunca vai fazer isso. Isso é perder tempo. Não faça essa oração. Por quê? Porque minha filha tem que passar pelos processos da vida dela. Não tem como eu ajudá-la. Eu posso ser um facilitador, passar a pomadinha, orar, ungir, orávamos e ungíamos todo dia, toda hora. Ai, estou com dor, pá, crente é meio com óleo, né? Lameca de óleo. Mas não teve momento algum como eu ir lá e falar: Deus, eu ponho a mão e faço uma transferência de enfermidade agora. Transfere toda a enfermidade dela para mim, porque eu tenho mais estrutura, Deus, do que ela. Eu não consigo ver ela sofrendo, Deus. Deus fala: não, ela tem que passar por esse processo, porque esse processo nela vai gerar maturidade. Esse processo que ela está passando é necessário para que ela adquira algumas resistências no corpo. Então a minha oração em alguns momentos foi: Deus, acelera esse processo, Deus. Deus falava assim para mim: calma. Deus falava assim: calma. Shhh. Deus, mas eu estou pedindo em nome de Jesus. Sim, mas não diz que em nome de Jesus será instantâneo. Diz que em nome de Jesus nos será dado. Agora o tempo determinado é por Ele. Então fala para o irmão que está do teu lado: espera. Fale para umas 2 pessoas aí: espera, meu irmão. Eu já disse aqui uma palavra, né? Deus não faz nada por passe de mágica. Em alguns momentos Deus fazia a cura assim, ó, plaf, pluf. Em outros momentos Deus fazia o próprio enfermo sair andando para ser curado. O cego, Jesus pôs a laminha e falou o quê? Agora vai tirar a lama lá você. Por quê? Poxa, não podia ser curado instantaneamente, papum. Não, porque aquele cego precisava passar por um processo para que a cura viesse. Então Deus aqui em Hebreus está falando assim: se você precisa de algo, vá até quem construiu. Diz a Bíblia, não, diz uma história, que uma vez tinha um homem parado com um carro quebrado no acostamento. E aí um outro carro parou atrás, e um senhor desceu, um senhor de terno, gravata, todo bonitão, desceu com as mãos no bolso, foi lá. Vamos usar aqui hoje, eu não sei que carro que era, mas era um Ford Ka.
Então aquele senhor, com as duas mãos no bolso, olhou para aquele motor e falou assim: olha, é isso que aconteceu no seu carro. E ele olhou para aquele senhor e falou assim: como o senhor sabe? O senhor não tem cara de mecânico não. Mas eu estou falando, pode levar no mecânico, porque é isso que aconteceu. Pode chamar o guincho, leva no mecânico. E a hora que ele chegou no mecânico, era exatamente o que aquele homem tinha falado. E ele falou: puxa, como que aquele senhor sabia de tudo aquilo? E aí ele lembrou que o senhor tinha entregue um cartãozinho a ele. E a hora que ele pega aquele cartãozinho, estava escrito assim: Henry Ford. Sabe que aquele homem sabia o que aconteceu no Ford Ka? Porque foi ele que projetou aquele carro. Você quer saber o que está acontecendo na sua vida? Vá a quem projetou você. Você está precisando de algo? Peça de reposição. Vá a quem pode liberar sobre a sua vida essa peça de reposição. Você está precisando ser curado na alma, no espírito, no físico, em alguma área da sua vida? Vá a quem te projetou antes da fundação do mundo. Jesus já existia. O problema é que nós queremos ter acesso ao celeiro e os benefícios do celeiro, mas não vamos por meio de Jesus, vamos por meio da nossa própria força. Nós queremos salvar as pessoas pela nossa própria força. Nós queremos ter prosperidade financeira pela nossa própria força. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso próprio jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for do meu jeito, não está bom. E Deus está falando assim: se você quer alguma coisa, eu já liberei tudo, mas por meio do meu filho. Porque foi isso que Faraó falou a respeito de José: quer ter acesso ao celeiro? Vai por meio de José. Quer ter acesso aos céus? Vai por meio de Jesus. Sabe por quê? Porque José teve sabedoria para distribuir tudo. Talvez se fosse outra pessoa, beneficiaria sua família. Talvez se fosse outra pessoa, beneficiaria seus amigos. Quem aqui nunca entrou num show por cartucho? Entrou em algum lugar porque é amigo do segurança, e é, né? Eu me lembro que quando a gente morava em Bertioga, nós idealizamos em Bertioga a Marcha para Jesus. Aí eu lembro que quando a gente trouxe uns cantores, né, mais ou menos aí vinham os caras assim, tudo lá na marcha, né? Ei, pastor Alexandre, beleza, vai entrar aí, conheceu? Não, irmão, que não pode entrar daqui para dentro é... Não, mas nós somos amigos, pô. Mano, tem gente que está assim com Jesus, meu irmão. Está achando que... Ô anjo, me põe para dentro aí, anjo. Ô anjo, libera. Anjo não libera bênção na vida de ninguém. Se você não for por meio de Jesus, meu irmão, você pode pedir para anjo o que for, você pode fazer a promessa que for, você pode fazer campanha que for. Se não for por meio de Jesus, não tem jeito. Não faça voto se você não estiver disposto a obedecer a palavra. Não faça propósito que você não está disposto a cumprir, porque isso é querer tomar atalhos quanto à entrada nos celeiros. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 4. Efésios no capítulo 4. José, ele tinha sabedoria para distribuir. Por isso Deus o colocou numa posição tão importante. Deus coloca pessoas em determinados lugares, não pela aparência, mas pelo coração. Deus honra pessoas que o honram. Deus colocou José na posição, colocou porque José honrava a Deus. A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco, e aonde que Deus vai colocar? Ser fiel no pouco, e onde vai ser colocado? Se não for fiel no pouco, não vai desfrutar da abundância. Se não for fiel nas pequenas coisas, não será fiel nas grandes, e Deus sabe disso. Eu sempre digo isso aqui: quem já chamou político de corrupto? Não existe político corrupto. Existe cidadão corrupto que se tornou político.
Por quê? Porque a política só potencializa a corrupção que já há no coração do homem. Antes o cara roubava o troco da mercearia, agora ele tem condições de roubar uma Bolsa Família. Mas ele não se tornou ladrão depois que se tornou político, ele já era ladrão. Ele apenas foi potencializado. Por quê? Porque dinheiro potencializa, poder potencializa coisas boas e coisas más. Por isso que Deus diz assim: se não for fiel no pouco, nem pense que eu vou te colocar no muito, porque eu não vou. Não dizima sobre 1000, dificilmente dizimará sobre 10.000. Se não honra a família, como eu posso colocar num lugar que fale para famílias? Tem como? Então Deus viu o coração de José ao longo da sua trajetória, para colocar José onde colocou. Ah, mas Jesus tinha cartucho? Não, Jesus também não tinha cartucho. A Bíblia diz assim que ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória, fez-se homem como eu e você, passou por momentos de humilhação, de escárnio e de vergonha, para que então depois todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor. Efésios capítulo 4 diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga para a pessoa que está ao teu lado, todos. O que Deus tem para mim, Ele tem para você. Deus não tem filhos queridos, Deus não tem filhos mimados. O que Deus tem para liberar sobre a minha vida é a mesma coisa que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então que nós possamos entender que Jesus é aquele que tem para liberar algo sobre a nossa vida de uma forma graciosa. A Bíblia fala que Ele mesmo deu uns para, outros para, e outros para, e outros para, e outros para. Ou seja, Jesus foi aquele que repartiu o que estava no celeiro do Pai, de uma forma que todos trabalhando junto possam chegar ao aperfeiçoamento. Jesus nunca vai dar mais para um e menos para o outro, Ele dá segundo a capacidade de cada um. Então não reclame do seu salário, porque você tem o salário que você merece. Não reclame da sua família, porque você tem a família. Aí eu não vou nem dizer que você merece, é a família que você construiu. Porque a família ela é construída todos os dias. Se eu quero ter uma esposa bonita, feliz, abençoada, que eu tenho que investir nela. E dinheiro é o que eu menos invisto. O que eu mais invisto é amor, carinho, cobertura, apoio. Por quê? Porque ela estando com o cabelo com luz ou com a raiz descolorida, raiz normal, ela é bonita do mesmo jeito. Ela dormindo com a camiseta do deputado, ou não, calma que eu vou concluir, calma. Eu vou continuar amando ela do mesmo jeito. Talvez não me ative para algumas coisas. Mas o meu amor não diminui porque a unha dela não está feita. O meu amor por ela não diminui porque o cabelo não está pintado, ou pela roupa que ela está vestindo. Eu não amo a minha esposa por quem ela se mostra por fora. Eu amo por quem ela é nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, quem ela é do meu lado. Por isso eu amo ela. Olha que declaração de amor. Eu vou até colocar isso, hein? Aleluia! Oh glória! Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? É que hoje a noite vai ser longa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu colocar expectativa nela, por aquilo que ela pode me oferecer exteriormente, eu vou me frustrar.
Então a minha família é uma bênção, não de uma forma exterior. Minha casa é maravilhosa, meu carro é maravilhoso, as roupas que minha esposa usa. Eu nunca dei uma bolsa Vitor Hugo para ela, e não é por isso que eu não a amo, é porque eu sou sensato. O problema é que as pessoas estão chamando Deus de injusto. Deus, o Senhor é injusto, o Senhor sabe o tanto que eu trabalho, olha o meu salário. Você estudou, irmão? Quanto você trabalha para ganhar o que você ganha? Eu trabalho que nem um condenado. Tu está errado também. Se trabalha que nem um condenado, está servindo de escravidão a Faraó. Trabalhe que nem homem livre. Você vê umas palavras que o crente libera? Anderson, vem aqui, Anderson, de novo. Vamos usar o Anderson hoje, hein? Mas o Anderson vai dar um testemunho. Tô brincando. Mas há pouco tempo o Anderson chegou para mim, não foi? Nós estávamos conversando numa padaria, não foi? E falou para mim assim: eu queria... Ele chegou assim para mim e falou assim: pastor, ore por mim porque eu preciso de um aumento. Mas não sou o patrão dele, né? Mas o que eu falei para você? Vai orar, né? Vai dizimar e vai orar. Meu irmão, Deus não dá aumento para quem não dizima, dá só aumento de trabalho. E aí essa semana ele nem me contou, fiquei sabendo pela mãe dele, que aí ela falou assim: não conta para ele que eu te contei. Mas o que você recebeu essa semana? Eu recebi um aumento do... Você pode aplaudir Jesus? E ainda recebeu... Fora o aumento, ele recebeu o quê? Um bônus também, meu patrão. Aplauda Jesus aí. Pode sentar, já está com vergonha. Mas ele veio e falou assim: pastor, nós estávamos conversando na padaria, ele falou: pastor, ore por mim, eu preciso de um aumento. Eu falei: cara, eu não sou seu patrão, não foi? Eu não sou seu patrão, não no sentido, eu não sou seu patrão. Eu falei: cara, mas vamos orar, ora ao Senhor. E aí o patrão chamou ele esses dias, a sua mãe caguetou. O patrão chamou ele na sala dele e falou: antes, vem aqui na minha sala que eu preciso conversar com você. Tó, um prêmio, dá sua carteira aqui, vou aumentar seu salário, que eu não... Ou seja, quando nós colocamos as nossas expectativas em quem tem a chave do celeiro, meu irmão, as bênçãos do céu são liberadas. Aleluia! Agora pode ter certeza de uma coisa: você foi lá pedir para ele, sabe o que o patrão dele viu nele? Disposição para trabalhar. Sabe o que o patrão viu nele? Cara, você é excelente, trabalho que você está desempenhando, ó, show. Então já perdi um top, né? Então agora eu aprendi, então agora eu vou te honrar. Sabe o que é isso? Quando eu vou ao Senhor, que é dono da chave do celeiro, meu irmão, a bênção está na mão dele, não está na minha. Tem gente que está brigando com o patrão porque o patrão não dá aumento, vai pedir para Deus, porque ele distribui segundo aquilo que ele acha necessário, a capacidade de cada um. Ele mesmo deu uns para e outros para, ele mesmo. José liberava de acordo com aquilo que ele entendia que precisava ser liberado. E agora eu devo dizer uma coisa para você: os egípcios vinham comprar, mas para os irmãos José liberava de graça. Então, meu irmão, você não precisa pagar preço nenhum. Se você for até Jesus, tudo que é do céu é teu. Tudo que é do teu irmão, meu irmão, é teu. Tem muita gente: eu não consigo, a vida injusta, a vida amargurada, a vida maldita, a vida desgraçada, a vida. E Jesus está assim: eu estou com a chave do depósito aqui, pede o que você quer. Em Jesus Cristo, meu irmão, há o suficiente para servir todos nós. Quer café? Sabe qual é o problema? Que as pessoas ficam olhando eu tomar café e ficam babando, né?
O pastor Daniel está até tremendo. O problema é que você vê. O problema é que tem gente que fica com inveja de outros tomando na garrafa. Tem um homem chamado William Bride. Ele diz assim: em Jesus Cristo há o suficiente para servir todos nós. Se 2, 6 ou 20 homens estão com sede e vão beber de uma garrafa, enquanto um está bebendo, os outros estão com inveja. Ai meu Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava com sede e fui no cinema. No cinema, cada vez que apareceu a torneira eu ficava assim: ai meu Deus. E eu não desfrutei do filme porque eu estava morrendo de sede. Cada hora que eu via alguém bebendo água no cinema, no filme, eu ficava: ai que inveja. E eu ficava imaginando, na hora que abrir as portas do cinema, eu vou sair correndo para o banheiro, vou beber água da torneira. Porque quando nós vamos em fontes esgotáveis, nós invejamos. Enquanto um está bebendo, os demais sentem inveja, porque pensam que não haverá o bastante para eles também. E eu já estou encerrando. Você viu na crise do combustível, que teve na crise dos caminhoneiros? Teve gente que tinha, eu fiquei sabendo de dono de agência que foi lá encher o tanque de 20 carros. Por quê? Porque a escassez gera urgência. Mas se uma centena estiver com sede e todos forem ao rio, enquanto um está bebendo, os demais não estão nem aí com aquele que está bebendo, porque tem água para todos. Então o problema é que nós estamos muitas vezes olhando para a garrafinha, sendo que nós temos uma fonte inesgotável. Sabe por que o mundo que nós vivemos é um mundo de inveja, de briga e de guerra? Porque nós estamos olhando para a garrafinha. Ai que inveja, ai eu queria o que ele está na mão dele, ai eu queria o que ele tem para me dar. Eu posso até dar essa garrafinha para você beber, mas já já vai acabar, porque ela só tem 500 ml de água, 510 ml, agora tem uns 400. Já já vai acabar. E Jesus está falando: por que você está preocupado com garrafinha, sendo que eu sou uma fonte inesgotável para você? Venha a mim e beba, e você nunca mais terá sede. Então para de olhar para a garrafinha do irmão do seu lado, pare de olhar para a garrafinha do sistema político, olhe para Jesus, porque Ele tem a chave dos celeiros, só Ele pode dar aquilo que você precisa. Que nessa noite você possa ir até Ele e falar: Senhor, eu preciso. E Ele vai falar assim: do que? Cara, estou com a chave do celeiro, vamos lá, o que você está precisando? Ah, deixa para lá, é muito difícil. E Jesus vai falar assim: só que o celeiro fica daqui 3 quilômetros, vamos comigo. De carro? Não, vamos a pé, vamos bater um papo. Ah não, demora demais para chegar lá. Ah, eu vou ter que me cansar demais. Ah, vai ser muito estressante, vai ser muito esgotante. Meu irmão, Jesus está com a chave dos celeiros, dizendo: pode me pedir o que você quiser. Todas as bênçãos espirituais por meio de Jesus são liberadas para nós. Que nós possamos nessa noite dizer a Jesus: Jesus, eu preciso. Mas sabe o que Jesus vai dizer para mim e para você? Vem até mim. Se coloque em pé para nós orarmos. Os céus vão se abrir nessa noite. Já estão abertos, mas vão se abrir de acordo com aquilo que você clamar, com aquilo que você pedir. Você crê nisso? Sim ou não? Assim como José liberou uma palavra para o copeiro e para o padeiro, José trouxe uma revelação ali para eles. Assim como Jesus trouxe uma palavra para o ladrão da direita e da esquerda, assim tem pessoas dentro da igreja, como o copeiro, como o padeiro, como o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Tem pessoas que vão viver, e sinto muito te dizer que tem pessoas que vão morrer. Por que vão morrer? Porque não vão até quem tem que ir. Sabe por que pessoas estão parando pelo meio do caminho? Porque estão olhando para homens. Sabe por que pessoas estão desistindo da família? Sabe por que pessoas, nós estamos no mês aqui que fala a respeito do suicídio? Sabe por que pessoas estão se matando? Porque elas estão colocando as suas expectativas em homens.
tirando a expectativa do Senhor. Eu ouvi uma definição a respeito de suicídio, que é muito forte. Uma pessoa, ela se suicida porque ela foi criando algo dentro dela que chega a ponto dela não se conhecer mais. Chega a ponto dela falar: quem é essa pessoa? Eu não me conheço mais. E aí ela não quer se matar, mas ela quer matar aquele que ela foi construindo ao longo de uma vida. E Jesus está falando assim: olha, nessa noite, deixe esse homem morrer que está dentro de você, viva uma nova vida em mim. Eu tenho a chave dos celeiros, tudo que você precisa está no celeiro de Deus. Você crê nisso? Amém aí? Vamos liberar essa palavra, que os céus se abram, e que tudo aquilo que você precisa. Olha, eu me lembro uma vez que eu estava orando, e eu enxergava um negocinho, aquele, eu não sei como chama aquele negocinho do zíper, aquele fecho do zíper, né? E eu estava orando e eu enxergava um fecho daquele, e eu orava, e quanto mais eu orava, eu enxergava aquele fecho pendurado, e eu falava: Deus, que é isso? Deus falava assim: você quer que o céu se abra? Quero. Então pegue nesse fecho e abra. E eu lembro que eu orava e ficava pulando, tentando pegar, e eu pulava e eu orava, e eu com os olhos fechados, era uma vigília, e eu com os olhos fechados, e Deus falava: vai, pula, e cada vez eu ia pulando mais alto, cada vez eu ia pulando mais alto, cada vez eu ia pulando mais alto, até o ponto de eu conseguir atingir aquilo. Quando eu atingi, eu lembro que eu saí correndo assim, abrindo o céu. Sabe, irmão, tem hora que para o céu se abrir, você precisa pular, você precisa se movimentar, você precisa chegar até José e falar assim: José, eu preciso do que está dentro do celeiro. É chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu preciso. O problema é que nós falamos para as pessoas o que a gente precisa, e não falamos para quem tem que ser falado, que é aquele que está com a chave do celeiro na mão. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa semana, em nome de Jesus, que você vai beber do rio de Deus. Você crê nisso? Você vai mergulhar no rio, você não vai ficar olhando, irmão, para a garrafinha do outro, não. Você vai mergulhar em tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Quando você fica olhando para a garrafinha, você vive uma vida de inveja, uma vida frustrada. Ah, porque Deus está fazendo no outro, porque Deus está fazendo na vida do outro, era para Deus estar fazendo na sua. Talvez hoje seja o ponto de você retomar da onde você parou, dizendo: Deus, faz da minha também. Você pode dizer isso: Senhor, faz na minha vida. Mediante Cristo, Ele nos justifica. Mediante Cristo, Ele nos aperfeiçoa. Todas as relações de Deus conosco é por meio de Cristo, é por meio de Jesus. Tudo que temos vem de Deus, vem do Cristo. Tudo que esperamos ter depende dEle. Ele é a dobradiça de ouro sobre a qual gira a nossa salvação. Ele fala assim: ninguém vai ser salvo se não for por mim. Eu sou aquele que vira a tua vida, de uma vida de pecado e de morte, para uma vida de vida e salvação. Então que você nessa noite possa dizer ao Senhor: Senhor, eu lanço a minha vida aos teus pés. Vamos orar?